Olá, investidor e investidora! Sejam todos bem-vindos aos minutos mais valiosos da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio e hoje nós temos uma edição que eu vou te contar. Pra lá de especial, a gente vai falar sobre vários assuntos interessantes aqui para você que está do outro lado da tela. Vamos comentar um pouquinho sobre o cenário macroeconômico, a gente vai falar sobre gestão de patrimônio, vamos falar também sobre atletas de futebol que querem investir aí o seu patrimônio, um caminho interessante de quem convive com eles há bastante tempo, porque todo mundo sabe, né? Atleta de futebol, quando a gente pensa aqui na Série A, Série B, tem salários que são acima da média, são salários parecidos com o nosso Andrezão, o monogâmico, né, Andrezão? Então, onde você está investindo seu dinheiro? O nosso convidado de hoje vai nos ajudar, né, para que essas pessoas, quando terminam ali sua carreira, que também é breve, jogam por 15, 20 anos, quando se cuidam muito, né, para que eles consigam manter o mesmo padrão de vida. Tudo isso a gente vai falar a partir de agora. E você participa junto com a gente. Deixa eu agradecer quem já está na audiência, a galera que estava acompanhando o Tarde TC News com o Gabriel Medina e a Cami Nascimento. Meu muito obrigado. Você que está chegando agora, você que já estava aqui e por acaso não deixou seu like, pessoal, agora é a hora. Senta o dedo aí no joinha, isso ajuda demais a nossa transmissão e o YouTube entrega de maneira orgânica o conteúdo para mais e mais pessoas. Certo? Vou pedir o like de novo ao longo da conversa, você não fica bravo comigo. Olha, por falar em conversa, entrevista para lá de relevante, que bom que a gente conseguiu colocar de pé aqui esse papo. Vamos trocar uma ideia com o Gustavo de Carvalho Blasco, fundador e CEO do grupo GCB, economista, consultor de investimentos e gestor de recursos. Mas acho que faz parte do dia a dia do gestor, né? Faz parte em gerenciar essa incerteza e sempre tentar mitigar riscos, né? Ainda mais e ver os cenários prospectivos que você tem para ver, sempre calcular upside versus risco, né? O que tem sentido. No meu caso particular, no caso da GCB, a gente, na verdade, acho que no caso da Faria Lima como um todo, a gente migrou bastante para operação de crédito. A gente sabe que a bolsa não performa há muito tempo. Eu comecei com bolsa, a gente faz gestão de portfólio em bolsa, mas para quem faz uma estratégia mais comprada em bolsa, hoje está muito difícil alocar dinheiro do investidor de forma relevante, né? Tá todo muito, muito machucado, assim. Faz alguns anos que a bolsa não performa. E nós, como instituição, como grupo, migramos muito para o crédito privado, que é um negócio que a gente faz há mais de 10 anos. E isso cada vez mais é uma parte importante da carteira do nosso investidor e até dos investimentos proprietários da empresa. Ainda assim, obviamente, no crédito você também tem que ter essa análise de risco muito forte, até porque o crédito ele é mais traiçoeiro, né? Quando você investe em bolsa, você tem lá o preço em tela todo dia, você tem bastante liquidez, você tem muito risco de mercado, mas você não tem risco de crédito em tese, tá? Correndo risco de mercado, você consegue tradear aquilo com facilidade. Quando você está no crédito, você tem às vezes, por não ter liquidez, você não tem risco de mercado, entre aspas, não tem volatilidade, então aquilo está sempre marcado na curva. E o investidor tem uma percepção de segurança equivocada e quando tem um problema você vai ter uma inadimplência, então o risco do crédito fala que é binário, né? É tudo ou nada. Então você tem que ter ainda mais consciência do risco que você está correndo. Mas... Para falar a respeito do crédito, se eu entendi bem, já era um produto que você oferecia para os seus clientes e pouco a pouco, dado o cenário macroeconômico difícil, pensando em renda variável, pensando em bolsa, nas empresas brasileiras que têm capital aberto, e também para quem gosta de operar mini índice, mini dólar, tem um cenário aí de leitura difícil, no mínimo desafiadora. Me parece que essa questão do crédito, dessa possibilidade, que já existe reforço há 10 anos no grupo, ela foi ganhando mais e mais espaço na carteira dos seus clientes. É isso, Blasco? É exatamente isso. Quando a gente começou a operar em bolsa lá em 2009, a gente sempre performou muito bem, mas nos últimos anos ficou mais complicado. Eu acho que a bolsa como um todo, ela tá, em termos de múltiplo, você tem bastante empresa barata, empresa boa, que é negociada abaixo do seu valor patrimonial, etc. Mas visto a conjuntura atual, essas ações não performam há um bom tempo. O investidor, meio que mora, não quer saber assim, se a ação tá barata ou não, ele quer saber se ele tá ganhando dinheiro ou não. E na classe de crédito privado, principalmente no Brasil, a gente já tem uma gordura muito boa, né? Para quem opera com crédito, é possível oferecer para o tomador de crédito, pequeno e médio empresário, uma taxa de juros que para ele faz sentido, mas que ainda é uma taxa de juros elevada, e você repassa para o investidor um negócio com bastante retorno acima do CDI. Como no Brasil o CDI já é alto, na hora que você oferece um investimento que é CDI mais 5, CDI mais 6, a gente é uma casa bem high yield,
putz, isso é uma ótima classe de ativos para o investidor diversificar sua carteira e trazer retorno sem agregar tanto risco. Então, assim, no nosso Wealth lá, que a gente dá consultoria mais perto, tanto para jogador quanto para empresário, executivo, é uma classe relevante de ativos dele, é crédito privado. Mais do que bolsa hoje. O Blasco, e como que é o perfil desse investidor que está aportando pelo menos parte dos seus recursos em crédito privado? Estou perguntando isso na comparação com investidores que estão ali na renda variável. Porque quando você tem, ou você está posicionado em ativos com certa liquidez, se você quer se desfazer da sua posição, ainda que você esteja no prejuízo, você vai lá e vende o papel e coloca o seu dinheiro de novo no caixa. Geralmente isso acontece quando há turbulências. A despeito dos investidores fundamentalistas falarem, olha, quando está caindo que é um bom momento para você montar suas posições. A gente sabe que nesses momentos, quando chacoalha a árvore, tem muita gente que sai, vende e coloca o dinheiro no caixa e espera próximas oportunidades. O investidor que está operando crédito, primeiro, ele tem essa mesma liquidez, se ele quiser sair de uma operação, e ele tem essa característica em um momento de dificuldade, de ondas mais turbulentas, ele tende a tirar o seu dinheiro daquele tipo de ativo e tentar migrar para outra classe de investimento, ou não, ele fica porque ele tem ali uma certa previsibilidade no que diz respeito à rentabilidade do patrimônio. O mercado de crédito privado em geral no Brasil é pouco líquido. Nós mesmos trabalhamos com produtos bastante ilíquidos. Então isso obriga o investidor praticamente a segurar aquilo até o vencimento. De outro modo, o mercado que é pouco líquido, o investidor tem uma percepção baixa de volatilidade. Porque às vezes você tem dificuldade de marcar mercado, então você acaba marcando na curva. E a gente só trabalha com investidor qualificado e profissional. Então, mesmo com a nova legislação, você pode marcar isso na curva, que basicamente marcar na curva, né, para o investidor leigo, é você marcar todo dia, você mostrar para o investidor na plataforma o retorno diário de acordo com aquilo que foi contratado no momento da aquisição daquele crédito. Então, se é uma debênture que paga, sei lá, CDI mais 5, todo dia você vai acruando aquilo a CDI mais 5. A marcação ao mercado, ela seria uma marcação que ela leva em conta o preço daquele ativo negociado no dia a dia. Mas quando aquilo não tem uma negociação no dia a dia, você vai marcando na curva. Então o investidor ele tem uma percepção de que aquilo não tem volatilidade, né? Ele não vê o risco de mercado. Então ele fica confortável até em segurar aquilo até o vencimento, exceto quando tem um evento de estresse, que é o inadimplemento de algum ativo, como aconteceu com Americanas, com Light, Rodovias Tietê. Então a gente tem no mercado de crédito recentemente vários casos que você teve problema naquele ativo de crédito, só que o investidor já não tem mais muita escapatória, aquilo lá já não vale quase mais nada, né? Mas então, voltando aqui à sua pergunta, no dia a dia é o casamento perfeito entre aspas, porque o investidor ele não vê a volatilidade e ele também não pode sacar, mas ele fica confortável com aquilo. Porque ele vê o dinheiro rendendo. Porque ele vê o dinheiro rendendo. É diferente da ação que ele vê aquilo cair 10% num dia e fala, meu Deus, eu preciso resgatar. É quase com o imóvel, né? Obviamente o mercado imobiliário ele nem sempre sobe, mas como investidor ele não vê aquilo caindo, ele tem um conforto em segurar. E a mesma coisa ocorre no mercado de crédito privado, quando você marca na curva, ele tem um conforto em segurar aquilo até o vencimento. Ainda que a nossa audiência não invista em crédito privado, só para exemplificar, e se eu falar bobagem você me corrige, Blasco. Mas imagina que você está investindo aí num CDB de algum banco, que todos os dias quando você entra lá, você atualiza e o saldo da sua conta sobe um pouquinho proporcionalmente ao valor que você colocou lá. Então você acha que você está ganhando todos os dias. E de fato você está ganhando. Mas não significa que esse investimento que você fez não tem volatilidade. É que você vai ver sempre o seu dinheiro aumentando ali. Porque é uma projeção da rentabilidade prometida quando você fez a aplicação. E provavelmente tem algumas aplicações, inclusive em CDBs, que a liquidez é diária, mas outras aplicações, você vai ter que deixar o seu dinheiro lá por um período de tempo. É mais ou menos isso que acontece? Vou dar exemplo que o imóvel, que é bem isso. Você tem um ativo de crédito que rende todo dia X, só que vem daqui 2 anos. Para vender hoje, tem alguém que compra? Tem, só que ele compra por 20% a menos. Sim. Você não tá vendo. Então, na verdade, o preço de mercado é 20% a menos. Só que como não tem muita liquidez, você não vê isso, você não quer vender antes, você nem sabe daquilo e você tá confortável de saber que se você segurar até o vencimento, o seu retorno equivalente do dia é aquele lá, é um reloginho. Como no imóvel, seu imóvel vale 1 milhão, só que se você quiser vender hoje, você vai ter que vender por 800 mil. Então assim, na verdade não vale 1 milhão, o preço de hoje é 800 mil. Mas como você vai esperar durante 1, 2 anos, 3 anos para vender o imóvel, na sua cabeça tá marcado aquilo lá 1 milhão e você vai seguir com aquilo até você vender talvez daqui a 1 milhão, daqui a 3 anos, mas
Então não valia 1 milhão hoje, vai valer 1 milhão daqui a 3 anos, né? Se você quiser vender pelo preço que está na sua cabeça hoje, você não consegue. Mas se você tiver paciência para procurar um comprador, se você achar alguém disposto a pagar o preço que você estima que vale, de fato vai valer, porque alguém está disposto a pagar. Né? E aí, acho que um paralelo legal também, para todo mundo ficar na mesma página, né? Claro que você que já tem familiaridade com o assunto já entendeu de saída o que o Blasco está explicando aqui. Mas quando você compra um tesouro direto, você está emprestando seu dinheiro para o governo. Quando você compra uma debenture de uma companhia privada, você está emprestando seu dinheiro para essa companhia privada, ela vai pegar esse capital, vai investir da melhor maneira que ela entende e ela te remunera por esse empréstimo, Perfeito, certo, Blasco? Exatamente. Agora, a demanda disso e a probabilidade e a possibilidade das pessoas investirem é para todo mundo? É para poucas pessoas? Tem um valor mínimo para começar? Como que funciona, Blasco? Eu acho que isso, pelo momento atual, da Bolsa não estar performando tão bem, dos multimercados também estarem patinando muito, em paralelo, a gente teve um crescimento muito grande dos investimentos, principalmente em CRI e CRA, porque são isentos de imposto de renda. E o CRI e CRA também são instrumentos de dívida, né? Só que eles são destinados ou ao setor imobiliário, ao setor agrícola, e que você tem isenção de imposto de renda. Então esse mercado, ao longo dos últimos 10, 5 anos, principalmente, cresceu demais. Há uma migração forte assim de bolsa e multimercado, houve já para esses investimentos isentos, e agora com o governo deu uma restringida no que pode ou não ser de lastro para esses ativos isentos, está crescendo agora a procura por papéis não isentos, como debêntures e também fundos de crédito como os FDICs. Esse segmento cresceu e tem crescido muito. Há um tempo atrás não era para todo mundo. Os tickets de entrada eram tickets maiores, era mais para o investidor qualificado, para o investidor profissional. A gente estava falando de quanto, assim, o ticket de entrada lá no passado remoto? O FDIC, por exemplo, mais do que o ticket de entrada, ele era só permitido a oferta para investidor qualificado, que aí é um investidor que tem no mínimo 1 milhão de investimentos. Sim. E aí esses acabavam que esses outros papéis também eram mais vendidos para esse público mais qualificado. E recentemente a CVM abriu a possibilidade do varejo, né? Então isso começou a diversificar, a chegar mais na ponta. Recentemente também a CVM permitiu que plataformas de crowdfunding tokenizassem dívida e vendessem nessas plataformas para o varejo. Nós mesmos temos um grupo PeerBR, que é uma corretora de crédito privado que vende esses investimentos a partir de R$500. Então hoje, assim, está democratizando bastante. Eu diria que há 5 anos atrás era mais qualificado. Hoje chegou no varejo já. Hoje você consegue acessar também alguns concorrentes por valores bem baixos, o mesmo tipo de ativo. Olha, muito legal. Eu deixei aqui aberto, né, boa parte das empresas que você toca, Blasco, para a gente falar sobre elas. E aí a gente vai passar por essa que você citou há pouco. Mas antes, só para a gente trazer mais um contexto macroeconômico para quem está aqui nos acompanhando, estamos trocando ideia há quase 20 minutos já. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nos ajude aí com a gentileza do seu like. Deixe o joinha na transmissão aqui do nosso Olá Investidor. O quanto o cenário da eleição nos Estados Unidos, por exemplo, interfere quando a gente pensa aqui no mercado de crédito privado. Para a Bolsa, renda variável, a gente fala muito. Quem é melhor para um mercado emergente como o nosso, pensando em renda variável? Donald Trump ou Kamala Harris? Os republicanos ou os democratas? Esse tipo de discussão faz sentido pensando nesse investimento de debêntures, nesse investimento que você vai emprestar o dinheiro para as companhias privadas, ou é uma discussão que não cabe, Blasco? Ela cabe, mas ela não é tão direta, né? Então em bolsa você consegue falar, o Trump é um cara que vai reduzir impostos, que vai ser mais pró-mercado, e também vai ser mais expansionista em termos fiscais. Então você consegue ver que vai beneficiar as companhias, então, na minha visão, até favorece a Bolsa, mas também deve implicar em juros estruturais talvez mais altos, porque ele tem um viés mais expansionista, porque ele vai reduzir imposto e não deve segurar tantos gastos. Então é um efeito mais direto, você pode acertar ou não a previsão, mas você consegue fazer um link direto. No crédito privado não tem esse link direto, porém tem um link mais de médio prazo, que é se o perfil do Trump mais expansionista indica que você deve ter uns juros americanos estruturalmente mais alto, isso implica que a Selic aqui não tem potencial de queda tão grande. Porque Sim. a gente sempre tem que pagar uma remuneração adicional em relação ao que paga o governo americano. Tendo aqui uma Selic mais alta, você sabe que o crédito privado aqui vai continuar pagando taxas de juros elevadas, porque aqui a gente precisa pagar em cima do CDI um spread. Então, a relação mais fácil de fazer é que a classe de ativos aqui de crédito privado deve continuar bastante atraente, porque você não deve conseguir ter uma Selic muito baixa,
como a gente conseguiu ter, por exemplo, em 2020. É uma análise importante. E você tá acompanhando essa conversa na quinta-feira. Ontem teve decisão de política monetária do Fed. E o Blasco vai contar agora o que aconteceu. Mentira, porque a gente tá gravando na segunda-feira. O Blasco eu ia falar, pô, se eu acertar, a gente vai ganhar uma grana. E o Blasco eu vou contar como. Não, a gente tá gravando na segunda-feira, pessoal. Então, a projeção... Mas dá pra projetar. A projeção hoje, dia 29/7, que é o dia da gravação, é de manutenção tanto na taxa Fed Funds, como também manutenção na Selic. Não há corte, não há aumento, em nenhum dos casos. O que a gente fica projetando muito, Blasco, é a questão do tom. O tom do comunicado do Copom, o tom do pronunciamento de Jeremy Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Nesse sentido, como estão as suas projeções? Sem bola de cristal. Pode ser que tudo que eu falo aqui seja um grande erro, vocês vão descobrir, mas provavelmente vão ser tons diferentes, né? O tom no Fed deve ser um tom já indicando uma redução em breve da taxa de juros. Já o tom aqui no Brasil deve ser um tom bem mais duro, mostrando que se o fiscal não for controlado, assim, tá aberto a chance até da Selic começar a subir no ano que vem. Então acho que nos dois casos as reuniões vão indicar manutenção da taxa básica, mas lá vai ser um tom bem soft, indicando uma redução ainda esse ano, e aqui vai ser um tom bem duro, indicando que se o governo não segurar o problema fiscal, que está cada vez mais grave, o Selic pode vir até a subir. Agora, Blasco, para a gente falar mais especificamente de alguns produtos que você oferece para os seus clientes, estou muito interessado nessa história aqui dos jogadores de futebol. Uma porque eu gosto de futebol, Legal. Outra porque a gente ouve histórias direto na mídia, né, falando, olha, ganhava sei lá quantos mil por mês e agora não tem nada. Isso não é uma exceção em histórias de atletas, né? Tô falando do futebol porque no nosso país talvez seja o esporte que melhor remunera, né? Você vai encontrar outros esportistas também de diferentes categorias, estamos aí em um período olímpico, né? Que também tem bons salários, mas como o futebol aqui no Brasil, acho que não. Acho que quem tá num time de elite, aí um time de Série A, times grandes, tem os salários mais elevados pensando nos esportistas aqui do nosso país. Se bem, eu estava outro dia ouvindo o Cariani e outras pessoas do fisiculturismo estão sendo bem remunerados também, estão com bons patrocinadores, e o Cariani falou que o pessoal está ganhando bem também, o que é ótimo. Mas enfim, futebol ainda tem uma demanda muito grande no nosso país. Antes da gente chegar nesse ponto, Blasco, eu queria te ouvir a respeito do câmbio, né, do dólar também, porque para além da questão da política monetária, a gente sabe que o dólar ele traz essa percepção de risco para o mercado. Eu vou fazer direto essa associação entre a renda variável, que a gente está mais habituado aqui na nossa programação da TC News, e o crédito privado também. O quanto a variação cambial impacta para esse modelo de negócio? Porque às vezes uma empresa pode ter dívida atrelada a dólar, às vezes não. Há um impacto direto? É possível estabelecer essa correlação? Primeiro, tem dois impactos. O que faz o dólar subir? Se for só uma questão de diferencial de juros, ou outras coisas que não implicam num problema local, a gente foca só no efeito do dólar em si. Mas como essa disparada recente do dólar, ela vem por causa de um temor fiscal muito grande, isso implica, primeiro, que assim, a bolsa vai ter mais dificuldade de performar, porque você tem você afasta o investidor estrangeiro e afasta o investidor local quando você tem um risco de solvência lá de longo prazo, né? Então, porque é isso que está impactando essa alta recente do dólar. No segundo momento, a alta em si do dólar, obviamente, ela beneficia só quando você vê o câmbio, as empresas exportadoras, obviamente, e você impacta negativamente tanto as empresas que importam quanto as empresas que têm uma dívida atrelada ao dólar. Isso impacta tanto o seu investimento em ações quanto a parte do crédito. Claro que aí você tem que sempre avaliar caso a caso. Tem empresa que tem dívida em dólar porque tem uma receita em dólar muito expressiva. E aí, ok, você está arrediado. Tem outras empresas que têm, por algum motivo, uma dívida em dólar, mas que não tem essa receita em dólar tão expressiva. Talvez tinha uma época da contratação da dívida, mas não tem mais, né? Aí, obviamente, isso impacta negativamente tanto o investimento em ações quanto o investimento em dívida. Agora, para a telespectadora que está aqui nos acompanhando, e quando a gente fala em dolarização do patrimônio, é uma possibilidade eu dolarizar o meu patrimônio comprando crédito privado atrelado ao câmbio? Existe essa possibilidade, Blasco? Olha, na teoria existe, mas dificilmente você vai encontrar hoje no mercado um crédito privado atrelado ao dólar. É bem Achei difícil. Que eu tinha inventado uma nova classe aqui de produto. A gente ia ficar rico juntos, Blasco. Mas já existe, então. Não, assim, antigamente era até mais comum
aquela nota do Tesouro que eu acho que era a NTNC, que era indexada ao GPM, né? Sim. Isso aí, hoje você não vai encontrar mais isso. No crédito privado, assim, pro varejo, você não vai ter nenhuma dívida indexada ao dólar, mas aí fica a possibilidade até da gente fazer uma estrutura para uma empresa que tem a receita em dólar indexada, que pague dólar mais alguma coisa pra gente. Tem que ver se a empresa vai querer também entrar nessa, né? Porque se a empresa, se o dólar, se a empresa não tiver a receita dela também associada ao dólar, eu falo, pô, por que eu vou fazer uma dívida, né? Não, em dólar? Não tem se você dá, você não vai receber o dinheiro de volta. Né? Então tem que isso é o primeiro passo. Isso também pode sempre swapar o indexador, né? E na B3 aí fazer um swap aí do CDI pelo dólar, enfim. Boa. Agora, essas empresas que estão, que têm sua dívida atrelada ao dólar, em geral exportadoras, proteína animal, setor de metais básicos, própria celulose, essas empresas aproveitando que os gastos dela continuam sendo em real e a receita está entrando em dólar e o dólar está mais alto, elas estão aproveitando esse momento para captar dívida ou não necessariamente, Blasco? Agora, no começo do ano teve uma janela para emissão lá fora que bastante... Porque aí geralmente quando você faz essa dívida em dólar, as empresas maiores elas captam direto lá fora, né? Eles emitem os bonds, que são as debêntures emitidas lá fora. Teve uma janela de captação que bastante empresa aproveitou para fazer essa captação em dólar. No momento atual, essa já está um pouquinho mais fechada, porque quando você tem esse risco fiscal, né? Você tem um problema que o investidor estrangeiro cobra um spread maior para essas emissões de dívida. Então, não adianta o momento de câmbio estar favorável para uma emissão se o investidor estrangeiro cobrar um spread muito alto. Então, no começo do ano, teve uma janela importante, algumas empresas grandes fizeram essas emissões. No momento, isso aqui está mais fechado. Blasco, deixa eu mostrar o seu site, gcbinvestimentos.com. Perfeito. Quem pensou nessa frase aqui, ó? Paixão por fazer mais, inteligência para fazer certo. Essa acho que foi o Marlon, que foi um ex-colaborador nosso que era muito bom e pensou nisso aí. Se não me engano, foi ele. Posso estar dando crédito para a pessoa errada. Mas a frase é boa, hein? A frase é boa. A frase é muito boa e o site é muito bem construído. E aqui tem vários pontos que eu quero trocar uma ideia com você. A sua empresa, que é a GCB, o grupo GCB, tem 15 anos de experiência. Perfeito. 1 bilhão de reais operados e cerca de 100 mil clientes. Esses 100 mil clientes, eles se dividem hoje em todos os produtos que você oferece, que o seu grupo oferece. Perfeito. Esse 1 bi, na verdade, a gente está até reformando no site, a gente bateu 2 bi aí de crédito já estruturado, mais ou menos. 100 mil clientes são porque a gente tem uma atuação que é mais no private, para consultoria, para investidor qualificado profissional, no qual a gente tem essa parte dos atletas, que é bem forte. Mas também tem duas empresas que são massificadas, né? A gente tem o PIRBR, que é essa corretora de crédito privado para o varejo, que tem mais de 100 mil investidores cadastrados. E a gente tem uma fintech que adianta a duplicata para pequena e média empresa, né? A gente faz um desconto aí no B2B, antecipa a venda futura que ela tem. E lá também tem mais de 100 mil empresas cadastradas. Perfeito. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre essas duas. Mas o que me chamou a atenção, que eu quero falar, é essa parte de esportes aqui. Vida de atleta. Aí eu vi que tem alguns... Eu peguei os depoimentos e falei, bom, será que são atletas que deixaram o dinheiro à disposição do grupo? Me parece que sim, mas me parece também, por exemplo, no caso do Leandro Castan, que foi um jogador que me deu muita dor de cabeça, porque ele fez muito sucesso no Corinthians, eu sou palmeirense. Que time você torce, Blasco? São Paulo. Será que tem? Tem, pô. Eu ia falar, será que tem em São Paulino aqui? Tem. O Alexandre Rame, é ex-jogador de futebol, ele jogou no São Paulo, não jogou? Esses jogadores que estão aqui dando depoimento, eles são clientes ou eles também participam da gestão desse negócio, Blasco? Não, esses todos que estão no site, eles são clientes da consultoria, então a gente dá uma consultoria financeira para eles, e a gente tenta fazer um negócio bem completo, assim, vai desde da assessoria com investimento, quando eles jogavam, um planejamento para eles se aposentarem, terem determinada renda, visto que eles pretendiam ter de padrão de vida, o que era capaz disso que eles ganhavam. Também a gente tem parceiros para dar uma assessoria mais jurídica e patrimonial, para fazer holding, etc. E a gente também vai e aloca aí na parte da gestora e aloca parte dos recursos deles. Então a gente faz isso tudo. Sobre eles tocarem, não, o Xandão, ele é como se fosse um embaixador da GCB Esportes, né? Ele é se não é o atleta mais antigo, é um dos mais antigos. Ele acho que já faz 12 anos com a gente. Eu entrei no Instagram dele. Ele fala de investimentos, não fala? Fala muito, ele entende. Ele gosta, ele entende. Então ele é o nosso grande embaixador aí da GCB Esportes. Ele não tem o
cargo de gestão, assim, mas ele é um nosso representante no meio, assim. Um promotor da marca. Pô, exatamente. Muito legal. E como que funciona em geral? Porque você tem o Alexandre, que jogou no São Paulo. Quem quiser seguir, tá aqui o nome dele, ó, Alexandre Reame. Você vai encontrar facilmente no Instagram. Eu tava dando uma olhadinha antes da nossa conversa e vi que ele falava muito de investimentos e tal. Vocês procuram os jogadores para oferecer o serviço? Ou os jogadores acabam procurando vocês? Tem um cliente no boca a boca que fala, ó, fui lá, tá bom, a coisa tá funcionando bem. Como que funciona essa captação, Blasco? Hoje é muito no boca a boca, assim, já tem batendo 300 atletas e ex-atletas, então, né, eles conversam muito sobre o que fazer com o dinheiro, né, quando eles começam a ganhar, então, assim, é bastante no boca a boca o que a gente faz, assim, de forma ativa, mas algo institucional, posts em redes sociais, e mesmo isso não é nem muito impulsionado, é mais coisa orgânica, então o foco, assim, o grosso acontece no boca a boca. E como que é trabalhar com atleta de futebol, em geral? Dá muita dor de cabeça, é um público tranquilo. Quando você tenta direcionar, olha, o melhor caminho é esse daqui. Em geral o pessoal aceita, porque não tem tanto conhecimento a respeito do tema. Ou o pessoal dá mais pitaco, a galera tem conhecimento sim, e você de alguma maneira agrega com a sua experiência de mercado, aquela bagagem que o jogador, o atleta já traz consigo a respeito de economia e finanças. Como que é a realidade dos clientes que chegam até você? É bem diverso, assim, tanto em termos de conhecimento quanto de abertura, assim, para de fato dar consultoria. Mas para fazer na média, assim, quando o jogador está muito no começo da carreira, ele é menos aberto para de fato ouvir a consultoria, assim, que a gente tem os nossos profissionais certificados e tal, mas ele é menos aberto. Ele vê, às vezes, ele aloca, ele é um alocador. Como ele é muito jovem, ganha dinheiro, é um cara competitivo, obviamente ele é um tomador de risco. Ah, é? Nossa, eu tinha uma percepção completamente errada. Eu ia falar se eles são mais conservadores, querem deixar o dinheiro parado na poupança, não sei, num tesouro direto, para não ter o risco de perder. É o contrário disso. Não, tem de tudo, mas assim... Em geral... em geral, ele é um cara propício ao... Tudo que é normal, você vê muito caso que cai em golpe até. E sim. Cai no golpe, não cai no golpe da poupança, cai no golpe de 10% ao mês. Golpe da poupança é bom. Então, é um perfil, assim, tomador de risco na média. Então, é um cara que, no começo, você entra com mais facilidade oferecendo algum produto, seja um crédito privado, uma carteira administrada em ações, um próprio fundo de investimento em ações. Isso ele é mais aberto desde o início. Mas a consultoria, assim, full que a gente oferece, no começo é um pouco mais cabeça dura, assim, na média. Ele tá começando a carreira, né, às vezes ele acha que é capaz de fazer aquilo por conta própria, ele é assessorado sempre por alguém muito próximo. No final da carreira, aí geralmente eles vêm atrás da gente para dar a consultoria completa, porque ele viu que, de fato, aquela renda que parecia que ia durar para sempre, de fato, um dia acaba e chegou mais rápido do que ele imaginava. Aí, geralmente, quando o jogador tá na aposentadoria ou se aposentando, aí eles veem valor na consultoria, a gente dá a consultoria completa. Na média é isso que acontece. O Leandro Castan, aqui no depoimento dele, diz o seguinte, ó. Através da GCB Esportes, tive a tranquilidade de me aposentar e hoje viver com a renda daquilo que conquistei durante anos como atleta e poder manter o meu padrão de vida. E agora quero ajudar outros atletas a se preparar financeiramente para o pós-carreira. O Leandro Castan, por exemplo, tem alguma parceria com vocês também, algo parecido com o Alexandre ou não? O Xandão, de fato, é o grande embaixador, até porque ele é um cara que fala de investimentos, né? Então, ele manja, né? ele manja, ele entende, tem muita coisa que ele fala, por conta própria, né? Pela GCB. Já o Castan é o cara que a gente conseguiu pegar antes do final da carreira e montar uma carteira que compusesse alguma renda para ele de acordo com o que ele queria, etc. A gente conseguiu fazer um rebalanceamento da carteira dele. E aí, quando ele ficou grato com isso, ele também atua como embaixador, assim, pô. Sempre que ele fala podcast, ele fala da gente, etc. Que legal. Mas é bem informal, assim, é mais pela parceria que a gente tem. Não é um negócio assim que nem o Xandão, que ele tá sempre lá, de fato, divulgando, mas pela parceria, a amizade, assim, que a gente criou, ele sempre ajuda, assim, a vender o nosso peixe. Ah, muito legal. É o que a gente chama de marketing orgânico. Perfeito. Que é o melhor que tem, você não precisa nem gastar. Exatamente. E de fato é genuíno, porque a pessoa não tem obrigação nenhuma de falar, mas faz questão porque ficou feliz com um atendimento. Agora, esse planejamento, esse aqui é só para jogador, né? O projeto se chama GCB Esportes.
Mas algo parecido com isso daqui, ó, consulta financeira, gerente privado dedicado, planejamento mensal, estruturação pós-carreira. Me parece, Blasco, lendo aqui, que qualquer profissional, independentemente da sua área de atuação e também do valor quanto essa pessoa ganha por mês, seria importante ter isso daqui. Perfeito. É um trabalho que vocês também oferecem ou de fato é esse específico só para jogador de futebol? A gente oferece para qualquer pessoa que tenha 10 milhões de liquidez. Então a gente oferece isso para qualquer pessoa. No futebol, a gente tem essa vertical só porque a gente acabou se especializando nisso, então a gente tem um número grande de atletas. E basicamente as únicas diferenças são o atendimento e o entendimento, né, da carreira. Porque, pô, o jogador de futebol a gente vai estar falando com um cara de 25 anos e no outro segmento vai estar com um cara de 60 anos, né? Porque você tem ritmos de acúmulo de patrimônio muito diferentes. E então, por isso a gente tem profissionais dedicados pro futebol. No fim, os serviços são os mesmos, mas o entendimento, o dia a dia, esse é diferente. Ah, eu entendi. Porque, vamos lá, para você juntar 10 milhões de reais, não me parece uma tarefa fácil para os mortais. Então, para quem está trabalhando como, sei lá, qualquer que seja a profissão, hoje em dia eu estava lendo sobre isso, é difícil uma profissão que você não consiga, se você for muito bom, se destacar naquilo e ter consistência, ganhar dinheiro. Então tem professores que se destacam muito, fazem a sua rede social, acabam se tornando referência na área. Pô, a gente entrevistou aqui, por exemplo, a Daniela, que é a teacher dos famosos. Então ela dá aula de inglês só pra famoso. Acabou ganhando uma notoriedade, virou embaixadora agora do SBT, mais de 1 milhão de seguidores, montou uma escola, vende curso adoidado. Você fala, pô, professora, começou como professora, enxergou uma oportunidade e foi. Se você é médico, então a tendência é que você ganhe um pouco melhor de saída. Se você é jogador de futebol, a tendência é que você ganhe um pouco melhor, mas muito jovem. Então, o Blasco falou aqui, 25 anos. Tem jogador até mais novo que isso, que já tem salários milionários. E aí o profissional, para conseguir conversar com quem ganhou dinheiro antes dos 30 ou com quem ganhou dinheiro depois dos 50, são profissionais diferentes. Exatamente. Entendi. E aí o dia a dia, né, alguns serviços adicionais são diferentes, né? Bem legal, bem legal. Bom, claro que você não vai falar quais são os jogadores que você tem como clientes. Mas se tiver algum do Palmeiras, bate uma palma aí, Blasco. Boa. É que é o meu time, né, Blasco? A gente tem jogador em bastante time da Série A. Boa, Blasco. Muito bem. Aos palmeirenses que são clientes do Blasco, o meu abraço aqui, viu? Ô, Blasco, vamos falar aqui das outras duas empresas. Deixei os sites abertos. Legal. Vou começar com a Adiante, que, sendo sincero pra você, é que eu fiquei mais curioso. Legal. Porque eu acredito que consegui entender um pouco melhor o modelo de negócios da PIR BR. Agora, a Adiante, o que a empresa faz, Blasco? Ela antecipa duplicado. Então, eu vou tentar explicar no caso do futebol aqui, né? Tá. Então, os clubes têm para receber direitos de transmissão de jogos da Rede Globo, por exemplo. Sim. E se eles precisarem de dinheiro, eles podem antecipar. E eles vão receber isso, vamos supor que eles vão receber isso só em dezembro. Um exemplo hipotético. Eles podem antecipar esse contrato como empresa de investimentos. Então, a GCB poderia antecipar para o Palmeiras o que ele tem para receber da Globo até o final do ano. A gente paga para o Palmeiras agora. E a partir do momento que a gente faz isso, a Rede Globo passa a nos pagar ao invés de pagar o Palmeiras. Então a gente está antecipando aquela venda que o Palmeiras fez de algo e ele vai receber ao longo do tempo. Posso só trazer um exemplo que você mesmo apresentou aqui no começo da conversa? É como se eu quisesse vender o meu imóvel, que eu acho que vale 1 milhão, mas eu quero vender hoje, e aí hoje alguém está disposto a pagar 800 mil. Ele vai valer 1 milhão daqui a 3 anos, mas se eu preciso de dinheiro para hoje, aí você vai ter um desconto nisso. Guardadas as devidas proporções, esse exemplo é válido? É que nesse exemplo que você deu, a venda não aconteceu. Então, se você vendeu o imóvel por alguém, essa pessoa te pagar 1 milhão daqui a um ano, vamos supor, te paga 200 mil agora, eu te dou uma entrada de 200 mil, te paga 800 mil daqui a um ano. Tá. Eu antecipo esses 800 mil pra você, só que em vez de 800 mil, eu te pago 700. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. E aí, ao invés do comprador pagar os 800 mil pra você daqui a um ano, ele vai nos pagar. Entendi. A gente faz esse desconto. Só que a gente faz isso sempre, a gente faz esse desconto, então, de uma venda futura de empresa. E aí é pequena e média empresa, ela tem um limite de desconto que vai de 50 a 300 mil reais. A gente desconta, e aí fala duplicata porque o que representa a venda de uma empresa para outra é uma duplicata, assim, formalmente, né? E a gente sempre só faz essa operação quando a venda é para outra empresa, então é sempre no B2B que a gente faz. Tá. A empresa entrar no site aqui, ela vai botar poucas informações, e-mail, CNPJ e telefone, e a gente tem vários modelos de machine learning, inteligência artificial de verdade, que vão calcular um limite de crédito para essa empresa, que vai de zero, né? Se ela for reprovada até 300 mil reais,
Tendo o limite aprovado, sempre que ela fizer uma venda, ela naturalmente tem que emitir uma nota fiscal. Ela sobe essa nota fiscal da venda na plataforma e a gente fala se a gente vai, quanto que a gente vai pagar por aquela venda. E aí ela aceita, a gente manda o Pix e é tudo automático, e faz essa operação. Mas muito legal, hein? E isso aqui tá dando certo? As empresas estão interessadas nesse modelo de negócio? Porque para uma companhia, dependendo do seu modelo de negócio, do momento da empresa, você ter dinheiro no caixa é importante para você conseguir dar alguns passos e crescer o seu negócio. Então me parece bastante atrativo. Bom para a empresa, que vai ter dinheiro no curto prazo. Bom para você também, que tem condições de esperar, né, um pouco mais de tempo e com isso também rentabilizar melhor o patrimônio da Adiante Recebíveis. Tá tendo demanda, Blasco? Isso tem demanda há milênios. É uma das operações mais antigas de crédito sem notícia, é de 5 mil anos atrás. As vendas de produtos eram registrados em tábuas de argila e essas tábuas eram objetos de desconto. Então, essa é a caderneta lá da padaria do interior que ainda tem. Exatamente. Então, há 5 mil anos que existe a modalidade de desconto mercantil, desconto comercial, como é que quer que chame. Então, a demanda existe e aí no dia a dia, assim, é muito normal, principalmente no pequeno comércio, na indústria, esse desconto de duplicata é super comum. Então, a demanda tem, o desafio é sempre no crédito crescer com qualidade, né? Porque dar dinheiro é muito fácil. O difícil é voltar e tem que voltar mais do que a gente deu. Deixa eu melhorar a minha pergunta, requalificar a pergunta. Em geral, as empresas que têm interesse pelo produto são empresas que estão ali qualificadas justamente para conseguir essa captação? Não. A gente aprova, sei lá, acho que 5% do que se cadastra, até para melhorar um pouquinho, mas é normal no crédito, assim. Tem que ter qualidade, né? Tem que ter qualidade. A gente tem até um processo muito rápido, assim, de conceder o crédito. O Adiante, lembrando, a gente é dinheiro em um clique. Então, é muito rápido mesmo. Só que, obviamente, você tem uma certa seleção diversa no funil, né? Quem é que tá desesperado lá no Google procurando a opção rápida de dinheiro? Geralmente é quem precisa muito. Então, você tem essa seleção diversa, mas nossos modelos conseguem entender isso, apertar bastante o funil e fazer a concessão só para quem tem condição de pagar. E, obviamente, no crédito você trabalha com clusters, né? Você pode trabalhar com cluster de diversos níveis de inadimplência esperada, desde que você cobre uma taxa de juros de acordo com aquilo. Provavelmente a inadimplência da Crefisa é bastante alta, mas ele compensa cobrando uma taxa mais alta ainda. Então, esse é o jogo do crédito. Agora, para a gente mudar de empresa, porque essa aqui tem um modelo de negócio que é completamente diferente, certo, Blasco? Quase certo, porque uma nasce por causa da outra. Blasco, então me conta. Porque aqui eu te entendi, eu achei, essa aqui eu entendi bem o que faz, né? Eu, pessoa física, se quiser ter acesso a crédito privado, consigo por meio da PIR-BR, é isso ou não? É exatamente isso. Só que o primeiro crédito privado que a PIR-BR tokenizou e revendeu para o varejo foram essas duplicatas que a gente desconta. Então peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. Você vai lá e você vai comprar uma dívida de uma empresa até 300 mil reais. Perfeito. Você pegou essa dívida, tokenizou ela e vendeu para os seus clientes na PIR-BR. Exatamente isso. Agora eu entendi bem. Exatamente. E a gente faz isso com várias... Uma das modalidades de dívida de crédito privado que a gente vende no PIR-BR, então, são essas duplicatas tokenizadas, que a gente compra de um lado e revende no instante seguinte. E também outros créditos estruturados que a gente faz dentro do grupo aí fora do Adiante. Então a gente vende CRI, vende CRA, vende debênture de empresa, tem precatório, tem antecipação de dívida judicial. A gente estava falando sobre isso outro dia aqui no almoço de negócios, não, no Olá Investidor. Almoço de negócio, a gente fala de renda variável apenas. E aí a gente estava falando sobre a demanda por essas dívidas tokenizadas, que parece um assunto muito distante, mas que cada vez tem mais gente interessada nesse tipo de produto. No seu caso, essa demanda também é bastante forte? É forte, a gente até mudou. No começo a gente falava muito de tokenização, etc. E a gente, pelo menos como empresa, a gente parou de nos vendermos assim no primeiro momento. A gente vende como uma corretora de crédito privado, porque de fato é isso. A tokenização é só uma tecnologia que permite que a gente corte alguns intermediários na hora de estruturar a dívida, permite que a gente faça isso para uma empresa de capital fechado, porque a gente fazia a regulação de crowdfunding, e permite que a gente faça isso muito rápido. Então, o blockchain, a gente pode depois entrar em mais detalhes, mas que é a tecnologia por trás da tokenização, permite que a gente faça uma emissão de dívida mais rápida, mais barata e mais eficiente. Mas no final da linha, o que a gente está vendendo é o crédito privado.
Então, eu até brinco, pô, eu não sei ao certo a tecnologia do computador, nem do microfone que estou usando, mas sempre que ele serve. Então é a mesma coisa, a gente parou de focar tanto no meio, porque confundia muito o investidor. Quando a gente fala de tokenização... A pessoa já vai pensar em criptoativo, Bitcoin, Ethereum. Exatamente. Pô, mas você não vende Bitcoin. Eu entrei aqui pra comprar Bitcoin, você não vende Bitcoin? Você é um mentiroso, né? Então, a gente parou de falar disso, embora a gente use, e falar, não, o que a gente vende? A gente vende crédito privado. E aí a demanda, pô, aumentou bastante. Em pouco tempo, o PBR virou a maior plataforma de crowdfunding do Brasil, assim, quando a gente começou a mudar o discurso. Agora, só para quem tá aí acompanhando a nossa conversa e fala, bom, aqui eu não preciso de 10 milhões de reais para fazer parte. Se eu tiver menos dinheiro, eu consigo me expor a essa classe de ativos. Quando eu compro um ativo, né, um crédito privado por meio da plataforma, eu preciso esperar o vencimento ou eu também consigo antecipar caso eu precise do dinheiro de volta? Hoje não tem jeito, tem que esperar o vencimento. A gente está estruturando aí um mercado secundário, mas tá. A legislação ela põe certas limitações secundárias, a gente tem que fazer de acordo com a legislação, que está demorando um pouquinho, até o final do ano a gente vai ter, mas até o final do ano. Hoje, se você entrar, comprar, já tem na cabeça, tem que segurar até o vencimento. Não tem outra opção. O mercado secundário você conseguiria vender esse título, evidentemente com um desconto. Agora, a partir do momento em que eu espero o vencimento, chega o vencimento desse contrato, desse ativo, o dinheiro automaticamente volta para a conta desse cliente que comprou o crédito privado? Exatamente. E aí você faz o que você pode resgatar, pode reinvestir, automaticamente vai para sua conta. Vai para o saldo lá. Claro que assim, você tá com cada vez mais a gente tem uma infinidade de ativos de crédito privado, assim, então sujeitos, obviamente, à adimplência, ao pagador daquele a gente está tomando por base que a empresa vai honrar seus compromissos. Perfeito, né? Se você, por acaso, estava exposto a qualquer tipo de debenture das lojas americanas, você vai entender bem o que o Blasco vai falar aqui. Né? Você e nem ninguém, provavelmente no planeta, recebeu o que deveria receber, ou pelo menos não recebeu em dia. Então, se uma empresa quebra, você vai ter problema. Assim como se você emprestar o dinheiro para um país e aquele país quebrar, você vai ter problema também. Então, a gente parte do pressuposto que você está emprestando o seu dinheiro para uma empresa sólida, você vai estudar isso antes também, e que a empresa vai ter condições de honrar o seu compromisso em dia. Certo, Blasco? Exatamente isso. Claro que a gente tem uma diligência bastante robusta. A gente trabalha com crédito há mais de 10 anos, então acho que até um diferencial nosso é que a gente, embora use muita tecnologia, a nossa raiz é de mercado de capitais de crédito. Então acho que a nossa diligência é bastante alta. E acho que vale lembrar que no mercado de capitais você está sempre financiando alguém. Você está financiando via ações, ou você está financiando via dívida, seja uma empresa ou um governo. Tá? Então, tudo que você está investindo, você está financiando, ou alguém financiou antes, você está só dando liquidez para essa pessoa no secundário. Mas os produtos de investimento nada mais são do que produtos para financiar projetos, né? Seja projetos de governo ou projetos de empresa. O Andrezão tá me financiando, pode ficar tranquilo, viu, Andrezão? Que é cara crachá, paga em dia, tá bom, Andrezão? Bom, pessoal, reta final aqui da nossa conversa. Uma conversa importante para a gente falar a respeito de crédito privado, para você também conhecer essa modalidade de produto. Ô Blasco, para quem quiser conhecer mais, olhar, se dedicar, estudar antes de fazer qualquer tipo de investimento, isso é muito importante. O melhor caminho é este site aqui, gcbinvestimentos.com. Ele nos leva para todos esses outros que eu apresentei durante a conversa. É isso, Blasco? É isso mesmo, esse leva. E você falou mais aí para estudar e entender, no PeerBR tem um projeto bem legal que é o Peer Academy. A gente contratou vários professores renomados do INSPER e de outras faculdades bem importantes e bem renomadas para fazer certos cursos. Então lá você vai encontrar curso de crédito privado, curso de precatório, curso de recebível judicial. Então se você quiser aprender, depois você fizer o login na plataforma, lá dentro você vai ter o Peer Academy. É gratuito para qualquer cliente cadastrado, e o cadastro também é gratuito, então é só se logar que você consegue acessar um conteúdo de bastante qualidade. Isso é legal porque a gente gosta de divulgar também conteúdos gratuitos aqui para nossa audiência. Então, se eu chegar aqui, peerbr.com, aí vou lá, abro a minha conta e Perfeito. Não quero comprar nenhum crédito privado ainda, quero estudar antes. Eu posso fazer isso aqui dentro da plataforma? Pode sim, você procura lá Peer Academy, até se der um Google, provavelmente você vai conseguir por fora da plataforma. E aí você vai ter esses cursos aí de modo gratuito. Blasco, eu quero agradecer muito a sua participação, o espaço na agenda. Sei do sacrifício que foi estar aqui hoje, a correria que foi. Muito, muito obrigado. Espero que você tenha curtido a experiência tanto quanto nós. Valeu, hein, Blasco?
Foi muito legal, que agradeço o convite, estou aqui à disposição e obrigado você em casa pela audiência. É a segunda ou terceira vez em 4 anos de TC News que o Blasco participa aqui com a gente. Me lembro uma, que foi justamente para falar muito a respeito de criptoativos e agora para a gente detalhar um pouco mais os produtos que o Blasco oferece para você que está aí do outro lado da tela, desde que faça sentido. O Blasco também gentilmente dividiu no início da conversa, qualquer coisa, volta o vídeo aí, um pouco da análise macroeconômica dele, sempre bastante afiada também para todo mundo que está nos acompanhando. Pessoal, reta final de mais uma edição do seu Olá Investidor. Meu muito obrigado, valeu por mais essa edição. Na próxima quinta-feira, a partir das 6h30 da tarde, nós vamos estar aqui de volta. E claro que eu conto muito com a sua audiência. Valeu, pessoal, um grande abraço, deixa o like ainda, dá tempo. A gente volta na próxima quinta. Tchau.